Tudo bem com vocês? Minhas lindas e meus lindos, eu vim aqui conversar com vocês. Por quê? Tinha um tempo já, algumas semanas que eu não postava nada no meu canal e postei alguns vídeos aqui com meu marido. É uma participação também muito especial que vai ter aqui sempre. Só que esse tema que eu vou falar com vocês hoje é algo que tem mexido e me cutucado. Eu quero falar com vocês numa palavra assim, num jeito bem dinâmico, bem conversativo mesmo, sem a gente ficar colocando palavras, sim, muito bonitas, tá? Só pra gente entender que é isso que eu quero que o canal passe, uma intimidade com vocês. Então vamos lá. O que eu quero falar, gente, hoje sobre processo. Processo, Girlane, processo. O que tem me incomodado, na realidade não é o que tem me incomodado, o que eu parava para pensar antigamente, há um tempo atrás, é que eu podia só contar o meu testemunho ou o que eu tô vivendo, depois que aquilo passasse, né? Que aquilo se concretizasse, que aquilo fosse real, né? Mas não é assim. Nem sempre é assim, né? É legal a gente compartilhar o que a gente está vivendo, porque eu acredito que a gente vai ajudar outras pessoas a destravar, a entender por que estão passando, ou mesmo que não entendam, passar por um processo e não pular e nem ultrapassar, nem atropelar esse processo. O que eu quero dizer com isso? A gente passa por processos na vida que parece que vão triturando, mastigando, arrebentando a gente. Só que é nesse processo, gente, que a gente aprende. É nesse processo que você tem que olhar e olhar para frente, olhar para o alvo, olhar para o que você quer e olhar o que tem de positivo nesse processo. Poxa, Gelane, mas eu tô passando por um processo de doença. Como é que eu vou olhar para esse processo de uma maneira feliz? O que isso está trazendo para você? Um aprendizado, isso está trazendo para você. Essa dor está te trazendo algum aprendizado. É muito fácil, né, a gente falar quando a gente está de fora. É por isso que eu senti, Deus me incomodou para estar aqui falando do meu processo. Nem todo mundo sabe por quê. O problema da rede social, das redes sociais, na verdade as redes sociais são ótimas, vieram para ajudar, mas ela atrapalha em algumas questões e uma delas é o visual. Eu olho o Instagram, eu vou lá, eu não me conheço, não conheço, eu vou lá, olho o Instagram da Girlane e esse Instagram está repleto de coisas boas, de stories bons, de fotos no feed feliz, sorrindo. E a gente acha que essa pessoa não passa por problemas ou o problema dela é bem menor do que o meu. Não tô querendo falar que o meu problema é maior que de ninguém não, tá, gente? Tô dando um exemplo. E aí a gente julga essa imagem ali do Instagram, a pessoa tá bem, a pessoa tá postando coisas, então ela não tem problemas, mas não. Todo mundo passa por processos na vida e eu tô sim passando por um processo muito difícil. Minha mãe está em outra cidade, eu moro aqui em Cabo Frio. Minha mãe está em outra cidade, eu fui pra lá com ela, ela ficou lá, já fez um mês, eu acredito. E eu vim embora, ela ficou lá e foi descobrindo algumas coisas, algumas doenças, alguns problemas. Ela já estava com problema no quadril, que ela sentia muitas dores, mas ela tomava o remédio e o remédio acabou atacando o fígado dela. Graças a Deus a gente orou e não deu nenhum resultado, não deu nada no exame dela, nesse segundo exame que ela fez do fígado. Só que é complicado porque eu tô longe. Eu não posso fazer tanta coisa quando eu estava lá nessas 2 semanas. Consegue entender? E o processo, ele mói a gente. O processo, às vezes, ele vem de uma maneira que nos maltrata. A gente escuta certas coisas no processo que a gente não deveria escutar, mas a gente escuta. E a gente tem que aprender a viver o processo, a entender o processo e não querer ultrapassar ou parar no processo. O que é parar no processo? Eu vou me procrastinar, eu vou parar a minha vida
não é que eu não vou sofrer, que eu não vou estar triste, porque a gente fica triste, muito, muito, muito triste, não tem como decifrar, não tem como falar, mas a gente fica triste com o processo. Só que eu não posso me paralisar com o processo, eu não posso... como que eu vou explicar pra vocês? Eu não posso deixar de viver a minha vida, deixar de viver as coisas que Deus tem preparado pra mim nesse processo, por conta do processo. O que acontece? Quando a gente passa por um problema, a gente paralisa. Igual quando as pessoas paralisam em relação a algum problema ou um assalto, a pessoa não tem reação. Minha reação é entregar tudo que eu tenho. A minha reação. Outras pessoas têm reação de reagir que não é essa certa, mas o processo não pode te paralisar. O processo tem que te dar caminhos, você tem que ter caminhos para você prosseguir no processo, para você andar no processo, para você conquistar coisas no processo, para você crescer no processo. O processo não foi feito por nada. Acredite, esse processo, o que você está passando, não é por nada. Tem alguma coisa, mesmo que você não enxergue, mesmo que a gente não enxergue pelos olhos humanos, mas Deus está lapidando. Sabe o vaso do obreiro que precisa ser quebrado e ele precisa ser feito de novo e ele passa por todo aquele molde? É um processo. Se eu não deixar ser quebrado, se eu não deixar refazer tudo de novo, se eu não deixar acontecer esse processo, o meu resultado não vai ser o melhor resultado. Preste atenção, gente. Uma coisa que a gente tem que viver é o hoje. Não viva o ontem nem o amanhã. Viva o hoje. Porque a gente precisa disso. A gente precisa colocar isso na nossa veia, igual a gente coloca remédio, igual coloca um soro, para que isso ultrapasse, para que a gente consiga crescer e visualizar coisas novas, mentalizar que isso vai passar. É mentalizar que as coisas vão melhorar, mas a gente às vezes fica travado, parado no processo. E eu sei o quanto é difícil ficar parado no processo. Eu sei o quanto difícil é você ficar deitado tentando imaginar uma solução que não tem. Você não tem o que fazer hoje. O que você pode fazer, você faz. Você resolve. Mas o que você não pode, por favor, não dê brecha para sua mente procrastinar, para o seu corpo procrastinar. Tem dias que a gente vai estar pior, vai sim, mas tem dias que a gente precisa se levantar, sabe? Parece até redundante, né? Mas a gente precisa se cutucar. Ei, levanta, levanta, porque tem algo muito maior para vir. Isso não pode te paralisar, isso não vai te paralisar. E uma das coisas que a gente faz também é tentar pular processos. A palavra de Deus diz em Gênesis que Deus prometeu para Sara que ela seria mãe de uma nação, mãe de muitos filhos, né? E ela quis pular o processo aí de espera. A pessoa, a esposa, olha pro marido e fala assim: olha, Deus quer que eu tenha um filho, mas eu acho que não é da minha barriga, sabe? Não é meu. Você pode deitar com a minha empregada, com a nossa empregada, e ter um filho da promessa. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria que ela esperasse o processo. Era o processo dela, era esperar. Mas imagina quantas mulheres querem engravidar e elas têm medo e não conseguem imaginar esse processo. Eu já tive perdas de abortos e eu sei quanto é difícil, mas a gente precisa aprender no processo e não pular esse processo, tentar adiantar esse processo, sabe? Tentar puxar assim, não tem. Você tem que viver o processo. E aí, quem conhece a Bíblia sabe que Abraão se deitou com uma empregada, teve um filho, mas não era o filho da promessa. Mas não trouxe coisas tão boas. Deus não deixou que esse filho e essa empregada morresse à míngua depois de um tempo, porque depois Sara ficou com ciúmes dela. Mas Deus faz tudo certo. Deus não faz nada que aquele ditado, Deus faz
o certo por linhas tortas, não. Deus faz certo por linhas certas. Então não tente antecipar o seu processo. O seu processo é no tempo certo e você vai ver. É só você abrir seus olhos numa positividade, mesmo que você não tenha, mas acorde. Leia um livro, leia a Bíblia, faça uma devocional e mentalize que aquele dia, mesmo que alguma coisa aconteça, mas quando você mentaliza e você profetiza que aquele dia, declara que aquele dia vai ser abençoado, não é que coisas ruins não vão acontecer, é que você vai estar preparado para o que acontecer e o que chegar do processo, você vai conseguir resolver com calma, com paz, com tranquilidade. Eu gosto muito de um versículo que diz assim: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo. Uma paz que mesmo quando você está em tribulação, mesmo quando o bicho está pegando, você sabe em quem você se apoiar. Você sabe que mesmo que os problemas estão ali, que o processo está te moendo, Deus está com você. Então isso é muito importante, não perca isso. É um processo, deixa o processo passar. Aproveite, não do modo bom, sabe, nesse processo, mas aproveite para refletir por que está acontecendo, para refletir o que vai vir de bom, para ter fé, para colocar a sua fé em prática, porque o processo vem. E se você passar no processo, você não vai estar sozinha. Deus não te deixa sozinha no processo. Então tenta experimentar essa paz que excede todo entendimento, porque essa paz traz conforto, traz consolo que só Deus pode dar. Tem hora que não adianta a gente nem falar para ninguém, a gente nem contar para ninguém. A gente consegue chorar na presença de Deus, aos pés dele, no seu quarto, no seu lugar e se derramar aos pés dele. E essa paz que eu tô falando para vocês. Quando você entrega e fala: pai, eu não tô aguentando, e ele te ouve, e ele provê que você não conseguia ver, e ele abre os seus olhos. Então, isso que eu quero deixar para vocês. Não pule processos, não pare no processo, não antecipe processos, porque isso vai fazer você uma grande pessoa, mais do que você já é. Isso vai fazer você crescer, beleza? Quero pedir algumas coisas para vocês. Esse vídeo, quero que chegue para muitas pessoas, eu quero ajudar muitas pessoas, então deixa um like, curte aqui no joinha, compartilha no WhatsApp, só você entrar aqui no símbolozinho que tem compartilhar e compartilha isso. Isso não é para mim, é para a glória dele, é para ajudar outras pessoas, porque a gente estamos numa unidade, beleza? Um beijo, fique com Deus e até a próxima!